o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, quem tem porque Deus? Levanta a mão aí na Bíblia. Quem tem porque Deus? Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação dos séculos. Uau, gente! Deus, Ele nos escolheu nele antes da fundação dos séculos. Uau, cara! Gente, quando eu li isso, porque durante muitos anos nos foi ensinado que Deus, Ele nos escolheu no ventre. Mas Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação dos séculos. Ou seja, antes do teu pai, a tua mãe, os teus avós existirem, você já existia em Deus e estava com Ele na eternidade. Quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado com a grandeza de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Há 2000 anos atrás, onde você estava? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Há 1000 anos atrás, onde você estava? Antes do teu pai e a tua mãe existir, antes de eles virem para esse mundo, onde eles estavam? Eu acabei de responder. Eu quero que você entenda que todos nós temos uma origem, de onde viemos, nós temos uma missão, o que viemos fazer, e a gente tem um destino para onde a gente vai depois da morte. E enquanto a gente não descobrir a nossa missão, a gente fica que nem um cego perdido no meio do tiroteio. Então eu quero falar sobre a escolha de Deus. Diga comigo: Deus nos escolheu nele. Uau! Quando eu vinha dentro do ônibus, eu via: Deus, o que é que eu vou pregar hoje? E aí me veio essa palavra sobre escolha, irmão. E eu comecei a estudar, lendo algumas coisas que, de acordo com a tradição judaica, a escolha divina, ela sempre foi um tema central na Bíblia e no Antigo Testamento. Se você que já leu a Bíblia, que já leu o Antigo Testamento, no Antigo Testamento Deus sempre selecionava e escolhia pessoas específicas para realizar o seu trabalho. Ou seja, Deus, Ele trabalha com escolha. Amém? Então Deus escolheu Davi, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac e especificamente o povo de Israel. Então Deus escolhe o povo de Israel para que por intermédio do povo de Israel a salvação chegasse até nós. Amém? O próprio Jesus, ele fala nos evangelhos que a salvação veio dos judeus. E quando fala de escolha, o tema de Deus escolher, ele continua ecoando no Novo Testamento. Ou seja, Jesus sobe no monte, ele passa a noite orando. Quando ele desce, o que é que ele faz? Ele escolhe 12 discípulos. E a partir disso, as escolhas de Deus, elas começam a se desencadear. E aí eu quero falar sobre os tipos de gente que Deus escolhe. Cara, quando eu vi isso na Bíblia, eu fiquei impressionado como que Deus chama as pessoas, como que Deus vocaciona as pessoas, como que Deus separa as pessoas. E eu descobri na Bíblia que Deus, ele chama, existe 2 tipos de chamado. Quanto tipo? Existe as pessoas que Deus chama para salvação, e existe as pessoas que Deus chama para vocação. Para salvação são as pessoas que Deus chama para salvar, e para vocação são as pessoas que Deus chama para usar. Amém, gente? Então você precisa entender que tem pessoas que Deus quer salvar e tem pessoas que Deus quer usar. É lógico que todas as pessoas que Deus salva, se elas atenderem ao chamado de Deus, Deus vai usar elas. Robson,
Robson, me dá um versículo bíblico para isso. 1 Pedro capítulo 3. Pedro diz que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Ou seja, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Quando Jesus veio para o mundo, qual era o propósito dele? É salvar todos aqueles que crescem em seu nome. Amém? Então esse primeiro tipo de chamado é o chamado que Deus chama para salvar. Pedro fala sobre isso. O segundo tipo de chamado são as pessoas que Deus escolhe para usar. Não é todos que têm o dom de pregar. Amém, gente? Não é todos que têm o dom de pastorear. Amém, gente? Não é todos que têm o dom de viajar para vários lugares, conhecer novas pessoas. Essa pessoa, para ela exercer com habilidade, ela precisa do chamado de Deus. Por esse motivo Paulo fala em Efésios 4:11 que Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, mestres, e por aí vai. Então vamos lá, irmão. O primeiro tipo de gente que Deus escolhe na Bíblia são os pobres. Cadê os pobres aqui, irmão? Eu sou pobre, irmão. E quando eu falo de pobre, eu falo de pobre mesmo. A palavra pobre no grego é pitochos, que quer dizer alguém que é destituído de riqueza. Em Tiago capítulo 2, versículo 9, sabe o que é que Tiago diz? Ouvi isto, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Irmão, quando eu vi isso, como assim? Você já percebeu que as pessoas que têm mais fé são os pobres? Por quê? Porque o rico, ele tem em que se apoiar. O pobre não, ele só se apoia em Deus. E eu tenho visto muitas pessoas pobres, inclusive eu, apesar de eu ter recebido o chamado, que elas desprezam o chamado de Deus, irmão. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, porque o Senhor o livrará no dia mau. A palavra escolher significa selecionar para si. Deus, ele tem um negócio com os pobres, irmão. Isaías capítulo 25, versículo 4, a Bíblia diz: porque tu foste, ó Deus, a fortaleza do necessitado na angústia e do pobre. Em Provérbios 29:14 diz: o rei que julga conforme a verdade, ele fica ao lado dos pobres, ele firmará o seu trono para sempre. Por isso, irmão, que Deus, ele tem um negócio com os pobres. Quem despreza o pobre, despreza a Deus. E quem tampa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Ou seja, Deus tem um mistério com os pobres. Então Deus chama os pobres, irmão. Deus tem um mistério com a gente. As pessoas mais ricas na fé que eu conheço são pessoas que são destituídas de riqueza. Eu me lembro quando eu recebi a visita de Deus, eu estava no presídio. Eu saí do presídio, eu não tinha nem para onde ir. Eu saí só com a roupa do corpo, irmão. E eu disse, igual o Chapolin Colorado: e agora quem poderá me defender? Para onde é que eu vou? E eu ouvi a voz de Deus dizendo: não se preocupa, Robson, eu vou preparar tudo para você. E eu saí do presídio só com a roupa do corpo. Deus me deu uma esposa. Não, Deus me deu uma esposa com casa mobiliada, com tudo. Ainda veio com 2 meninos, kit completo, irmão. Eu não precisei nem fazer menino, Deus já mandou com tudo. Uau, Deus é demais. Em 2 Coríntios diz: como contristados, mais alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. E esse texto fala de Jesus e fala de Paulo. Eram pessoas pobres financeiramente, mas que carregavam uma riqueza espiritual dentro dele. E o segundo tipo de pessoa que Deus escolhe, irmão, são os loucos.
1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. E sabe o que é que significa a palavra louco aqui? Ímpio, incrédulo, uma pessoa que não obedece a Deus. Irmão, Deus só escolhe quem não presta, macho. Cara, isso é incrível. Eu tenho amigas que eram prostitutas. Eu tenho amigos que eram bandidos. Mas foram pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque receberam o chamado de Deus. Uau! Como assim? Deus escolheu as coisas loucas. Irmão, só Jesus para escolher eu. Irmão, eu não me escolheria a mim mesmo. Cara, só Deus é poderoso para investir na gente. Por isso, irmão, pelo amor de Jesus, não despreze o chamado de Deus. Deus te chamou para te salvar e também para a obra do ministério. Olha só o que a Bíblia diz, Paulo dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está dizendo, ó, os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus, não. Olha o tipo de gente que tinha na igreja de Corinto na época, olha só. Aí Paulo diz assim, ó, não erreis. Ele está dizendo, não errem. Aí ele continua dizendo, nem os devassos, nem os efeminados. Não, esse negócio de homossexualismo, lesbianismo, não é de agora, não é das antigas. Aí ele diz, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos e nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Ponto. Agora, olha a continuação que ele diz, ó, olha isso. E é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, santificados e justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Paulo chega na cidade de Corinto, que era uma cidade prostituta. A cidade de Corinto era uma cidade rica. Lá tinha um templo, que era o templo das 1000 prostitutas, onde os marinheiros chegavam e iam fazer sexo com as mulheres lá dentro do templo, igreja. Era uma cidade completamente prostituta. E aí Jesus chega por intermédio do apóstolo Paulo, pregando o evangelho da graça de Deus. Aí na cidade tinha pessoa que era gay, tinha mulher que era lésbica, tinha cara que era papudinho, passava o dia todo bebendo cachaça. Aí Paulo chega lá e diz assim, ó, você pode estar bebendo, pode estar se prostituindo, mas Deus escolheu você. Essa é a graça de Deus, irmão. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Uau! Irmão, se você é um crente que não tem um passado negro, seja bem-vindo. Eu vou tirar a coroa para você, mas a maioria dos crentes, aí tem gente que diz, ah, depois que virou crente, agora quer ser santo. Lógico. Jesus, ele não veio buscar o que havia sido salvo, ele veio buscar aquilo que estava perdido. Jesus veio buscar quem não presta. Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos. Quem necessita de médico é os doentes. Quem necessita de perdão são os pecadores. Então Deus escolheu as coisas loucas. Terceiro tipo de pessoas que Deus escolhe, as pessoas fracas, irmão. Quantos de vocês em algum momento não disseram, ah, mas eu não vou para a igreja não, porque eu sou fraco, irmão? Cada um de nós temos uma fraqueza. Alguns de vocês a fraqueza é mulher, outros a fraqueza é homem, outros é bebida, outros é ira, outros é inveja, independente. Mas Deus escolheu as coisas fracas, está escrito. E a palavra fraco aqui, ela significa alguém que tem pouca força, alguém que não tem uma capacidade para realizar algo. Irmão, quantos de vocês se sentem capazes? Se você se
se sente incapaz, então seja bem-vindo, porque Deus te escolheu. Por isso que você precisa de um Salvador, irmão, porque sozinho você não consegue. Aí quando você vem para a igreja, você vem para Jesus, aí Jesus ele te unge. A palavra ungir, ela quer dizer revertir os cristãos com o dom do Espírito. Hoje eu prego a palavra, mas há 18 anos atrás eu só sabia andar assim, ó. E aí, pivete, tá rochenda. Aí Jesus pega e salva, e Ele libera a sua graça, capacita. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Ah, Robson, mas eu não tenho força. Eu estou vindo para a igreja me arrastando. Ah, Robson, eu não consigo largar aquela mulher, não. Tem uma minha mulher, mas tem um amante ali que ela está me perturbando. Mesmo tendo pouca força, Jesus, Ele te escolheu e vai te arrastar para a presença dEle. Ah, Robson, eu tenho um problema com pornografia, Robson. Eu passo um mês sem me masturbar e sem acessar, mas eu caio de novo. E Jesus me trouxe aqui para dizer: mesmo com a tua pouca força, eu te escolhi e eu vou te trazer para a minha presença. Por isso que Paulo diz: eu me glorio nas minhas fraquezas. Como que alguém vai se gloriar na fraqueza, irmão? É bom, é legal que você tenha fraquezas, porque o poder de Deus ele não é aperfeiçoado na tua força. O poder de Deus é aperfeiçoado na tua fraqueza. Aleluia. Eu já tive vários gigantes na minha caminhada, já tive problema com pornografia, mas eu sempre dizia: Jesus, eu tenho um pouco a força. Ele dizia: continua na minha presença, irmão, por favor, não saia da presença de Deus porque você pecou, mas permaneça na presença dEle até você vencer o pecado. Uau! Deus escolheu as coisas fracas, irmão. Fraqueza aqui fala de alguém que perdeu as forças. Eu estou pastoreando uma menina que, quando eu cheguei na casa dela, estava tudo ensanguentado, todo rasgado os pulsos dela. E ela tentou se matar várias vezes. E ela disse: Robson, eu não tenho força. Eu digo: eu sou a sua força. Deus está me usando para ti. Por quê? Porque nós devemos ser Cristo encarnado para a vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Vai ter momento que você não vai conseguir caminhar junto. Aí eu te coloco no ombro, Israel te coloca no ombro. É assim, irmão. Paulo diz que os que são fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. A palavra suportar vem de suporte, irmão. O que é que está me suportando aqui agora? Se alguém vier atrás de mim aqui agora e puxar a cadeira, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou cair. Olha para cá, irmão. Por favor, tem pessoas que Deus colocou você na vida dela para você ser o suporte dela, cara. Se você sair da vida do fraco agora, ele vai cair. Então, por favor, irmão, você que já tem uma força, que já adquiriu uma maturidade em Deus, Deus te colocou na vida dessa pessoa para levantar ela. Por isso que hoje eu não tenho problema de lidar com pessoas fracas. Eu não tenho problema de lidar com pessoas loucas. Eu só digo pra ela assim: olha pra cá, cara, tô tudo arrepiado. Quando o meu pai conheceu a minha mãe era dona de um cabaré, irmão. A minha mãe era dona do cabaré e ela se vendia pros homens. Meu Deus, cara. E aí ela conheceu meu pai era bandido, ladrão. Meu Deus. E aí a minha mãe coabitou um ladrão e uma prostituta, irmão. Talvez Satanás olhou e disse: ixi, o filho desse ladrão e dessa prostituta vai ser um bandido. Aí Jesus olhou e pensou: o que é, Satanás? Na tua mente ele vai ser um bandido, mas para mim ele será um profeta das nações. Ah, meu Deus!
Por favor, irmão. Talvez você chegou aqui desprezado hoje. Talvez você chegou fraco. Você caiu várias vezes. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O justo cairá 7 vezes e se levantará. E ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta com as suas mãos. Deus, ele não tem problema com pecadores. Deus, ele tem problemas com orgulhosos. Jesus, ele não tem problema com pecadores. Jesus, ele ficou famoso. O que é que o pessoal dizia sobre ele? Jesus, ele é amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele não tem problema com quem peca. Ele tem problema com quem peca e não se arrepende. Amém, gente? Uau! Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis. Irmão, desprezível aqui ou desprezado significa uma pessoa sem importância para outras pessoas. Ou uma pessoa que não é valorizada e respeitada por outras pessoas. Irmão, já enfrentei isso. A pior coisa que tem é você ser desprezado por outras pessoas, irmão. E sabe qual é o desprezo que mais dói? É quando vem da nossa família. Talvez eu estou pregando para você que você não é respeitada pela sua casa. Talvez as pessoas que deveriam mais te amar não te amam. Talvez as pessoas que deveriam mais te valorizar não te valorizam. Mas Deus me trouxe aqui apenas para mencionar o que está escrito. Mas eu escolhi as coisas desprezíveis. Aleluia. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui, irmão. Alguns anos atrás eu estava cheirando cocaína, fumando maconha. Eu sentia prazer em ir para as festas. Hoje a minha alegria é estar no meu quarto orando e adorando e estar em comunhão com os meus irmãos. Eu amo isso, cara. Por isso, irmão, nunca despreze ninguém, porque Deus tem um negócio com os desprezados. Em Juízes fala a história, e entra na parte final, de um homem chamado Jefté. A escritura diz que ele era um guerreiro hábil e corajoso, porém filho de uma prostituta. Irmão, escuta, vai pra cá, irmão. Jefté, ele foi desprezado pela sua própria família. A mãe dele era prostituta. Sabe o que os irmãos dele disseram? Nós não queremos você, vai embora, porque você não é filho da nossa mãe. Imagina o desprezo desse camarada. Jefté foi embora frustrado, angustiado. Anos depois, quando chamaram para a guerra, disseram: manda chamar Jefté. Irmão, as pessoas que mais te desprezam hoje serão as mesmas pessoas que vão precisar de você amanhã. E vou dizer uma coisa: você não vai dizer, eu não vou ajudar não, cara. Não faça isso. Você vai dizer, não, você me desprezou, mas eu estou aqui para estender a mão. Aleluia. Eu não conto quantas pessoas me desprezaram no início do meu ministério, irmão. E quando elas precisam de mim, sabe o que eu faço? Senti, soldados, estou aqui. Eu não vou pagar o mal com o mal. Paulo disse: não te deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Deus escolheu você, irmão. Aleluia. Deus escolheu você fraco. Deus escolheu você desprezível. Deus escolheu você louco. E Deus escolheu você, Paulo. Mas Deus nos escolheu antes da fundação dos séculos. Aleluia. Robson, eu entendi que essa palavra falou comigo quando você pregava
ardeu aqui no meu coração. Eu entendi que isso mexeu comigo, essa palavra penetrou. Eu quero te levar aqui no altar. Fica de pé, por favor. Se você entendeu o que Deus falou com você, eu quero que você fique aqui no altar. Você vem aqui na frente. Eu quero orar por você, irmão. Porque a partir de hoje, a tua fraqueza, a tua loucura, o teu desprezo e a tua pobreza não serão coisas que vai impedir o chamado de Deus na sua vida. Deus vai liberar graça sobre alguns de vocês aqui hoje. Alguns de vocês Deus quer salvar, outros Deus quer usar. Mais. Te envergonhar, mas não vai.